E se. E se aquelas crianças que a gente imagina que têm o maior potencial fossem, na verdade, as que mais precisam da nossa ajuda? Hoje a gente vai desmontar uma palavra que todo mundo acha que entende: superdotação. E vamos descobrir uma realidade, olha, muito mais complexa. Para começar, vamos pensar juntos. O que vem à cabeça quando se ouve a palavra superdotado? Provavelmente algo como notas perfeitas, né? Sucesso acadêmico garantido. A verdade, como a gente vai ver agora, é muito mais profunda e, sinceramente, muito mais humana. Essa frase aqui já prepara o terreno perfeitamente. Porque não estamos falando de uma caixinha só, sabe? É um espectro. E lá numa ponta desse espectro, os altamente superdotados são um grupo com características bem completamente únicas. Então, vamos começar fazendo isso, redefinindo o que realmente é ser superdotado. Nesta primeira parte, a gente vai deixar os estereótipos de lado para tentar encontrar uma definição que capture a essência real dessa experiência. E olha só que definição poderosa essa da Annie Murray Roper. Repara como o foco muda completamente. Não é sobre notas, não é sobre QI, é sobre consciência, sensibilidade e o jeito como as percepções são processadas. É uma experiência que acontece por dentro e não só um resultado que a gente vê por fora. Tá, mas como é que essa experiência interna se manifesta no dia a dia? A chave para a gente entender o mundo de uma pessoa altamente superdotada está num conceito fundamental, que é o desenvolvimento assíncrono. A palavra aqui é assíncrono, que significa, literalmente, fora de sincronia. Não se trata só de ser avançado intelectualmente. O ponto é como essa cognição avançada conversa, ou melhor, não conversa, com o desenvolvimento emocional e físico que simplesmente não está no mesmo passo. Então, o X da questão é esse. Uma criança altamente superdotada vive com duas idades ao mesmo tempo. A idade cronológica dela pode ditar as habilidades físicas, certas necessidades emocionais, mas a idade mental, que é muito mais avançada, governa o raciocínio, o humor, o senso de moralidade. É um descompasso interno que não para. Para ficar mais claro, olha o caso da Chelsea. Com só 6 aninhos, ela funciona em várias idades diferentes ao mesmo tempo. A habilidade dela no xadrez é de alguém com 13 anos. Mas a capacidade de ficar parada é a de uma criança de 5. Isso, na prática, é a assincronia. E além dessa falta de sincronia, tem mais uma camada: a intensidade. Ser altamente superdotado não é algo passivo. Vem junto com uma energia interna muito poderosa, que tinge toda a percepção da realidade. E essa energia toda se manifesta por 5 canais diferentes. Pode ser uma necessidade de se mexer o tempo todo, uma sensibilidade enorme a sons, a texturas, uma imaginação que nunca desliga, uma sede que não acaba por conhecimento, ou uma profundidade emocional que faz sentir tudo de um jeito avassalador. E aqui a gente vê o lado humano da coisa. Essa intensidade toda pode ser um desafio social. O que é uma experiência interna supernatural para a pessoa superdotada, para os outros, pode parecer demais. E isso acaba gerando muito mal-entendido, muito atrito. O que nos leva direto para os desafios. Porque ser tão diferente da norma, na essência, tem um custo. Um custo alto, principalmente para o bem-estar social e emocional. O resultado, muitas vezes, é um sentimento profundo de isolamento. Pensa bem, quando a sua própria experiência interna é tão diferente, o mundo pode parecer um lugar bem solitário. E isso leva muitos a usarem máscaras, a fingirem ser normais só para serem aceitos. É um sacrifício da autenticidade. Isso nos leva a uma pergunta que, olha, é muito poderosa. É uma mudança de perspectiva que força a gente a reavaliar tudo o que pensávamos saber sobre esse assunto. Essa comparação aqui chega a ser chocante. Um lado do espectro do desenvolvimento recebe empatia, apoio estruturado, muitas vezes garantido por lei. Já o outro lado, o da alta superdotação, muitas vezes é recebido com inveja ou com aquela expectativa de que, eles se viram sozinhos, quando na verdade as necessidades são igualmente importantes. Ok, então depois de ver todos esses desafios, qual é a solução? A boa notícia é que existem sim condições bem claras que podem ser criadas para que esses indivíduos não só sobrevivam, mas de fato prosperem. O suporte prático pode ser resumido em 4 chaves. E o interessante é que não se trata de dar mais trabalho, mas sim o trabalho certo. É ter conexão com gente parecida, desafios acadêmicos na medida certa, mentoria e um apoio emocional. Juntos, esses pontos formam um verdadeiro ecossistema de suporte.
E isso nos leva a uma necessidade que é fundamental. Essa frase da Pearl Buck captura com perfeição que, para muitos superdotados, criar não é um passatempo. É uma necessidade vital, sabe? É uma parte essencial de se sentir vivo. Chegando ao final da nossa análise, vamos juntar todas as peças. Ser superdotado não é um privilégio livre de problemas. É uma forma de ser no mundo, complexa, que exige muita compreensão e muito cuidado. No fim das contas, a grande mudança de mentalidade é essa. Em vez de enxergar a superdotação como uma vantagem numa competição, a gente precisa entender que é uma configuração neurológica e emocional única. Uma configuração que traz tanto dons incríveis quanto vulnerabilidades muito profundas. E assim, a gente termina com essa reflexão. E se parássemos de ver tudo isso como uma corrida? E, em vez disso, focássemos em nutrir a jornada de cada um. Talvez, e só talvez, aí sim a gente consiga finalmente atender a maior necessidade daqueles que têm o maior potencial. Obrigado por acompanhar essa análise.